Olá, professores! Hoje nós estamos aqui para gravar a nossa lição 12, Família, Trabalho, Amigos, tudo para a glória de Deus, da nossa revista Colossenses, um tratado cristológico. A gente está chegando no final da revista, né? Estamos na lição 12 já. A gente compartilhou aqui, tanto eu sei que veio o Jonathan gravar também, o Vitor também gravou um pouco mais para o começo, e nós percebemos aqui que durante toda essa interação com vários professores ou com várias formas, né, de ensino, várias didáticas diferentes, o foco sempre principal foi falar sobre sobre esse tratado cristológico, essa supremacia em Cristo que nós temos. Para iniciar, nós vamos ler juntos aqui o texto bíblico que vai dizer pra gente, ó, Colossenses 3, 18 ao 25, e depois 4, 5 e 6. Então, capítulo 4, versículos 5 e 6, que diz assim: Mulheres, sujeitam-se a seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem as suas esposas e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. 25. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Sejam sábios, aí a gente vai para o capítulo 4, versículo 5. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Nessa lição aqui, a gente já finalizando, a gente está percebendo que Paulo ele vai começando a colocar algumas, como podemos dizer assim, algumas orientações práticas de como aquela igreja deveria absorver tudo aquilo que tinha aprendido até então, não só absorver com uma ideia de teoria ou com uma ideia de um contra-ataque intelectual, como a gente conversou contra aqueles falsos mestres. Lembra que nós falamos algumas vezes sobre o campo de batalha sendo a mente dos crentes em Colossos, dos colossenses, e a partir disso os falsos mestres falavam um pouco, enquanto isso Paulo falava outra coisa, e essas ideias entravam em conflito ali. Então Paulo não atacava os falsos mestres diretamente, mas antes disso pregava o evangelho e trazia eles de volta na memória tudo que eles já tinham vivido e passado também com aquele evangelho, para que assim eles conseguissem em suas mentes contrapor as ideias daqueles falsos mestres. Dentro disso, durante a gente veio conversando, nós chegamos aqui nas orientações práticas que ele vai colocando, e ele não passa só essas, né? Passa mais algumas, mas que a gente já trabalhou anteriormente, mas essas orientações práticas elas servem para a igreja como um todo. Aqui nós colocamos os tópicos como você não é sabichão, nada de caixinhas, tudo é para a glória de Deus, testemunho de Cristo para os seus amigos, e aí você vai ter o subtópico A, sejam sábios, o subtópico B, aproveitem as oportunidades, e por último o subtópico C, coloquem sal em suas palavras. O que eu quero fazer aqui com vocês nessa aula, professores? A gente está finalizando e nós entendemos que tudo que a gente tinha que falar teologicamente aprofundado sobre essa carta, a gente falou durante essas aulas e durante todo o material de apoio que você teve acesso, assim como também durante toda a exposição das aulas e também da revista em si, que ela também é autoexplicativa em muitas coisas, e a gente já se aprofundou em muito dos temas. Aqui eu vou me abster de algumas coisas nessa aula, por entender que o contexto da juventude, ele é um contexto que, por muitas vezes, ele precisa ser focado mais em alguns temas do que em outros que talvez não seja o momento de vida deles. Como assim? Eu sempre digo para vocês que eu estou dando exemplos de acordo com a minha realidade, o meu cotidiano e a minha igreja local. Ou
igrejas locais que eu já tenha visitado ou frequentado em algum outro momento. Mas que cabe a vocês, professores, receberem esse conteúdo, mas transformarem isso para a necessidade que a sua igreja local tem. Então, se a sua igreja local tem uma necessidade de ser exemplificada o que tá acontecendo em Colossos de uma forma diferente, para que isso consiga penetrar os corações dentro das pessoas e das necessidades da sua igreja, é assim que você tem que fazer, e não seguindo exatamente o exemplo que eu estou dando. Então, o legal da didática, o legal de a gente conversar sobre esses assuntos é principalmente o fato de você conseguir, sim, introduzir, conforme você já fez durante 11 aulas aí, os temas com uma realidade que seja para a sua igreja local. Esse exemplo dado é a ideia do porquê que o número 18, o número 19, o número 20, o número 21 desse versículo, eu poderia nem ter colocado no texto bíblico, mas eu coloquei porque a gente fez praticamente uma exposição de versículo a versículo em relação a essa carta, mas maridos sejam sujeitos, mulheres sejam sujeitas ao seu marido, como convém a quem está no Senhor, maridos amem as suas mulheres e não as tratem com amargura, e assim sucessivamente. Também tem a parte do escravo, que a gente poderia escrever praticamente uma lição inteira, até mais de uma, explicando qual que é o contexto do escravo no Império Romano, mas qual que era o contexto também do escravo no judaísmo, que escravo que Paulo estava falando. E esse não foi o tema dessa lição específica. Então eu vou me abster desses temas. O primeiro tópico aí, o tópico do Você Não É o Sabichão, ele basicamente ele toca de forma muito simplória nesses temas, para que você entenda que não é o normal que na sala de jovens eles tenham maridos e casados, né? Homens e mulheres casados, dentro da sua composição de alunos, né? Então, na maioria, pelas pesquisas que a gente tem, na maioria das vezes, as escolas dominicais ou as salas de jovens, geralmente tem mais propensão a estar jovens e adolescentes juntos do que maridos e esposas que estão casados nessas salas. Então, eu me abstendo assim, entendendo que vai ter tema sobre família, ou acabou de ter tema sobre família na classe dos adultos, e esse é um tema que a gente precisa desenvolver melhor lá, né? Mas eu tô pulando, mas você também pode ter uma noção melhor lendo esse primeiro tópico. Por que eu tô fazendo isso também? Porque eu quero gastar o maior tempo que eu tenho nesse segundo tópico nosso, que é um ponto que é muito, muito, muito discutido dentro da nossa juventude, que é essa ideia do nosso dualismo, né? Eu sei que durante algumas aulas passadas eu já toquei nesse assunto, a gente já conversou um pouco sobre isso aqui nas nossas gravações, mas esse é um tema que dentro desse escopo aqui que nós temos, dessa perícope aqui, ele é um tema um pouco mais vivo dentro da realidade dos jovens, da nossa sociedade, principalmente da faixa etária qual essa revista ela atinge. Como que funciona? O dualismo, ele é uma coisa, um conceito, uma maneira de se enxergar, e muitas das vezes ele até assume um papel de cosmovisão, de como nós olhamos a sociedade em confronto com a nossa parte espiritual, ou em confronto com a nossa vida espiritual. Explico, né? Aqui tem alguns exemplos, mas vamos desenvolvendo aqui. Basicamente, é quando nós separamos dois mundos, ou duas visões, ou dois universos, duas posições, e fazemos delas antagônicas, e entre elas não há ligação nenhuma, onde eu tenho que estar ou de um lado ou de outro. Isso é um dualismo. Então, isso de uma forma muito simplória, tá? Então, assim, pensa assim, ó. A gente separa música como música do mundo e música cristã. A gente separa cantor como um cantor do mundo, como cantor cristão. A gente separa livros como livros do mundo ou livros cristãos, romances literários de autores não cristãos ou livros cristãos, independente se ele é um livro de uma teologia sistemática, uma teologia bíblica ou algo assim, né? O que acontece é que quando nós entramos dentro dessa carta, quando nós entramos dentro da teologia que essa carta está explicando, tem uma máxima que a gente viu naquelas lições sobre aquele maravilhoso hino, ele é a imagem do Deus impossível, o primogênito sobre toda a criação, onde nós percebemos, principalmente sobre a primeira perícope ali desse hino, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é Senhor e Rei e Supremo sobre tudo e todos. Não sei se vocês lembram da gente desenvolvendo esse assunto. Não tem uma separação sobre em quem ele tem poder ou em quem ele tem
ou em quem ele tem autoridade. Ele tem autoridade sobre a terra, sobre todos nós. Nós fomos criados por ele, e quando a Bíblia vai colocar isso, quando Paulo vai colocar isso, ele não está colocando que nós, crentes, foram criados por ele. Nós, como todos, fomos criados por ele. Agora, isso também não quer dizer que nós vivemos em um mundo totalmente... como posso dizer assim, globalizado em uma ideia de todas as ideias elas se juntam, todas as teorias se juntam pelo bem comum, então todas as religiões levam a Deus. Não, nada disso. Mas nós precisamos também entender o perigo que esse dualismo traz pra gente. O perigo que nós assumimos uma ideia religiosa tão forte, uma ideia religiosa tão real, que o que é os nossos dogmas, os nossos conceitos se tornam no que é a voz de Deus ou o que não é a voz de Deus. Então, por muitas vezes, nós assumimos papéis, ou nós nos colocamos em determinadas situações, ou nós nos portamos em determinados lugares de uma forma como se nós precisássemos demonstrar de uma forma viva e que aquelas pessoas entendam, nos posicionarem, não no sentido de um posicionamento identitário, mas nós precisamos demonstrar que ali eu sou uma pessoa espiritual, ou ali eu não sou uma pessoa espiritual. No trabalho eu sou de uma forma, na igreja eu sou de uma outra forma. Você que é pentecostal, professor, provavelmente você já viu o seu pastor falando alguma vez, e eu cresci com o meu pastor ou com os meus líderes falando que o congresso ele iria acabar em algum momento. Os 3 dias ele iria acabar em algum momento. E queria ver aquela chama que o pentecostal tinha nas festividades, né? A gente chamava de festividade, congresso. E aí queria ver aquela chama enraizada dentro de nós durante a segunda, a terça, a quarta. Porque a ideia é de como se a gente é como se a gente fechássemos em um lugar na igreja, em 4 paredes, durante 3 dias, ali juntando 2 horas, 2 horas e meia de cada culto ali, então em 7 horas, 7 horas e meia, 8 horas, dependendo do culto, durante esses 3 dias, e que ali nós tivéssemos um revestimento, ali nós tivéssemos um encontro, ali nós tivéssemos salvações, e ali nós tivéssemos muita coisa, e ficava ali, por muitas vezes. E por isso que os líderes, eles corriam para conseguir passar para nós que nós precisávamos viver isso novamente, nós precisávamos nos portar ou nos colocar assim novamente. A ideia é, você vai para aquele lugar onde tem pessoas descrentes, que seria o seu trabalho, a sua faculdade, o seu estágio, ou qualquer outra coisa, e lá você precisa estar com esse fogo da festividade e tal. Tudo isso é real, professores. Mas nós precisamos tomar cuidado de entender que determinadas coisas, determinados conceitos e determinadas práticas que nós temos, elas não necessitam de um refino espiritual visível para as pessoas. Elas necessitam de que dentro de nós consigamos compreender que todos aqueles passos da segunda, da terça, da quarta, nós estaríamos fazendo para a glória de Deus. É aí que a gente chega no versículo, que é o versículo, leia comigo aqui, 23, que ele vai dizer assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, quando nós nos deparamos com esse versículo, você percebe que ele não está fazendo uma distinção aqui, Paulo. Paulo está dizendo tudo. Tudo o que fizeres. Ah, mas ele está falando da mulher, ele está falando... Não, ele está dando vários exemplos anteriores na perícope, vários exemplos, e logo depois ele vai englobar, ele vai dizer, ó, tudo o que vocês forem fazer, façam para a glória de Deus. Agora, como que nós vamos aplicar isso dentro da nossa vida? Como que nós vamos aplicar isso dentro do nosso cotidiano? Como que nós vamos aplicar isso dentro das nossas realidades, do nosso contexto? É aí que mora as nossas responsabilidades em relação a isso. Quando nós colocamos isso, nós precisamos compreender que tudo o que a gente faz é para a glória de Deus em um sentido direto e literal. Precisa ser para a glória de Deus. Vou te dar um exemplo básico. Quando algumas... Não é uma constância da nossa juventude, mas nós víamos antigamente muitas pessoas mais velhas, mais experientes, ela tem daquela oração matinal, logo de manhã, e depois tem daquela oração antes de dormir, que para
para fazer aquele apanhado do dia. Ali no meio ele estava conversando com Deus em algum momento, e também dentro disso ele lia alguma coisa se ele conseguisse, às vezes ele não conseguia, sobre a Bíblia, e ele teria ele orava principalmente quando ele ia ter alguma refeição. Não estou dizendo que você não tenha esse costume, nem que eu não tenha, né? Estou dizendo que é um costume bem antigo que vem se trazendo, né? Durante gerações. E hoje em dia a gente tem uma geração que ela migra um pouco mais para uma ideia mais de devocional, uma ideia de parar, pegar seu caderninho, pegar suas canetas e ler um pedaço da palavra, orar, cantar um hino e escrever ali o que ele entendeu, e escrever ali. A gente tem uma dinâmica espiritual um pouco diferente dentro dos nossos conceitos hoje em dia, né? Mas a ideia de Paulo aqui não é só sobre o momento da oração antes de comer, ou da oração matinal e da oração noturna como os mais antigos e talvez você faça, ou do devocional que você faz ali, ou daquele momento que você chora ouvindo o hino. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo é que é quando você estivesse construindo a sua tenda para eles. É quando eu e você estivéssemos trabalhando. É quando o trato com a nossa esposa. É o trato com o esposo que nós somos. É o trato com os nossos filhos. É o trato com a nossa empregada doméstica, para quem tem. É o trato com o nosso chefe, com a pessoa que nos odeia. É o trato sobre como a gente compra as coisas de comer, como a gente gerencia as nossas finanças. É o trato de como a gente gerencia a nossa vida amorosa, as pessoas ao nosso redor, as nossas amizades. É o trato como a gente gerencia a nossa vida ministerial. Muitas vezes quem são as nossas influências, quem não são. É o trato como a gente estuda, que conteúdo a gente lê, que livro a gente lê, como a gente lê, qual que é o conteúdo intelectual que a gente absorve para nós mesmos. Paulo está dizendo tudo. Paulo está dizendo, se você vai levantar e você vai lá trabalhar de telemarketing, você vai falar com o cliente como se você estivesse falando para Deus. Se você vai trabalhar em uma oficina mecânica, você vai atender uma pessoa que vai chegar em você para arrumar o seu carro como se fosse para Deus. Se você trabalha com música, se você vai tocar alguma música, você vai tocar como se você estivesse tocando para Deus. Então, o que Paulo está englobando aqui, está trazendo para nós, ele está quebrando esse dualismo. Ele está quebrando essa ideia de sacro, né, e profano. Ele está quebrando essa ideia de nós precisamos separar o que é espiritual e o que não é espiritual. Ele está dizendo, você tem que ser esse ser espiritual em qualquer ambiente, fazendo tudo como se fosse para a glória de Deus. Mas eu não posso falar em línguas no meu trabalho. Mas ele não está dizendo isso. Ele está falando como que você se porta. Como que nós nos portamos, professores? Como que nós respondemos uma pessoa? Eles veem Cristo em nós quando nós estamos fazendo isso? Qual que é o nosso atendimento com os clientes que nós trabalhamos? Como que a gente manda um e-mail? Como que a gente reage quando alguém fofoca com a gente? Como que a gente vai fazer uma cirurgia no dente, sendo a gente dentista ali de alguém? Qual que é o nosso trato? A gente faz da melhor maneira? Eu vou usar aqui um termo, peço até perdão pelo termo, que meu tio usava, trabalhava em oficina, ele falava, vamos fazer uma gambiarra aqui, vamos juntar duas coisas aqui, a gente coloca uma fita isolante aqui, ninguém vê, coloca embaixo do carpete. É assim que a gente faz? Como que a gente trabalha no nosso dia a dia? A gente faz atalhos, a gente engana as pessoas de uma forma que a gente tira algum proveito, a gente recebe um valor a mais. Como que a gente age em todas as esferas da nossa vida? Porque é isso que atinge os jovens. Os jovens, por muitas vezes, eles separam. Por muitas vezes, você chegava assim, eu cheguei já, eu fiz um curso um tempo, né, 2 anos no Senai, e às vezes eu sentava assim com alguns jovens assim no intervalo e ali você estava ouvindo um hino ali no fone, e aí a pessoa olhava e eu cantava junto, você perguntava, você conhece? Sim, eu sou crente. Falava assim, sabe, baixo. Porque ali não era o lugar de ela ser. Na cabeça dela, o lugar era dentro da igreja. Ali ela tinha que ser estudante. O que Paulo está dizendo que para nós, não. O Jonas Madureira é um autor que trabalha muito bem essa ideia de dualismo. Ele deu algumas palestras sobre. E ele fala uma frase do Abraham Kuyper que é um refuto, né? Como se a gente estivesse refutando isso, né? Uma refutação. Ele diz assim que não existe um único centímetro quadrado em toda a existência humana onde Cristo, que é Senhor e Rei, não diga é meu. Então, nós temos um Cristo, um Rei, um Salvador, um Ser Supremo, uma Pessoa Suprema, que não importa se é profano ou se é espiritual, ele é rei sobre isso. Isso não quer dizer que ele concorde com um lado e discorde do outro. Ele não está dizendo isso.
Só está dizendo, ele é rei em qualquer lugar. Ele é rei tanto lá naquele lugar o pior possível que você possa pensar, como ele é rei na sua igreja. Como ele é rei sobre aquela pessoa que você teoricamente fala que não tem mais jeito, como ele é rei sobre a sua vida, professor, e sobre a minha vida. Então, quando nós nos deparamos com o dualismo, nós acabamos colocando Deus em determinadas caixas, nós colocamos Deus em determinadas caixinhas de esse aqui é a caixinha do milagre. Então a gente está lá, vai ter um momento da nossa oração, da igreja, da congregação, onde a gente abre a caixinha do milagre e fala, Deus, agora é o pedido pelos enfermos. Então nesse momento é o momento de você sair da caixinha do milagre e você agir. Agora, depois a gente coloca Deus na caixinha do emprego. Então a gente fica tempo sem falar com ele, mas aí quando a gente fica desempregado, a gente abre a caixinha do desemprego e fala, Deus precisa de um emprego. Aí depois a gente coloca ele na caixinha da felicidade, do amor, do casamento, de várias coisas onde a gente vai só conversando e acessando elas quando nos surge a necessidade. O que Paulo está dizendo aqui é, se nós queremos ter uma relação verdadeira e uma relação, não vou dizer pura, que nós, até Jesus voltar, nós nunca teremos uma relação pura, né? Mas se nós queremos estar o mais próximo possível, cada ponto do nosso dia tem que ser feito para a glória de Deus. Cada ponto. Nós não temos a opção de ser diferente em relação a isso. Mas tem um ponto que eu queria levantar aqui, junto com essa ideia de dualismo, que parece, não, então a gente pode fazer as coisas que teoricamente são proibidas porque Jesus é rei de tudo. Não, não. Não é isso. Então a gente não vai sair da liberdade para ir para a libertinagem. A gente não pode ser libertino com a liberdade que Cristo proporcionou para a gente. Não é isso. O que nós estamos dizendo é que determinadas coisas, elas necessitam sim de uma mudança. Vou te dar um exemplo. Quando um dentista, ele para de ser... quando ele aceita Jesus, ele não deixa de atender o público em geral e começa a atender só crente. Quando um frentista, ele aceita Jesus, ele não coloca gasolina só no carro do crente. Quando um professor, ele aceita Jesus, ele não começa a dar aula apenas para crente. Mas tem determinadas coisas que, como posso dizer assim, elas são complicadas de elas continuarem sendo feitas da mesma maneira. Vou te dar um exemplo. A minha esposa, Rafaela, ela faz psicologia, está no último semestre, e a gente discute muito sobre as visões que ela quer adotar, a gente lê junto alguns livros, se coloca ali para conseguir estar auxiliando o máximo que é possível, né? E a gente entende que determinadas visões, onde tem determinadas fontes e determinadas raízes, onde é uma raiz mais ateia, onde é uma raiz mais que seja mais inimiga da fé, nesses pontos, né, esse tipo de visão, ela tem que descartar. E alguns outros tipos de visão que não precisam ser uma visão evangélica, mas que precisa ser uma visão que não vai contra o que ela acredita, ela pode aderir. Assim, para um cantor, vou dar um exemplo. O cantor ele precisa só agora cantar músicas evangélicas? Não. Mas ele não pode falar sobre, vamos supor, dando um exemplo aqui, tá? A gente tem... Agora virou moda a gente vê os cantores, um sertanejo universitário, onde ele fala sobre mulheres, traição, abandono, divórcio, e tudo isso como se fosse um lazer, e quando termina, desliga a câmera, é crente. Não, aí já são práticas que elas entram em confronto. Agora, nós precisamos tomar esses cuidados porque o fato é, não existe o dualismo. Sim, Jesus é Senhor e Rei de tudo, sim. A partir do momento que nós aceitamos Ele, determinadas práticas não podem continuar. Se as práticas que nós tínhamos antes não estavam ferindo a santidade de Deus como um todo, ok. Ele é Senhor e Rei dessa profissão, Ele é Senhor e Rei desses pensamentos. Agora, se ela, na sua essência, ela já começa a fazer, sim, esse efeito de ir contra o que a Bíblia coloca para nós, aí sim nós precisamos nos abster. Eu abri esse parênteses pelo fato de nós estarmos falando sobre o dualismo que não existe, como Jesus é Senhor e Rei de tudo, também não abre esse parênteses para libertinagem, tá?
Versículo 24, já estamos finalizando, que eu queria realmente pegar nesse ponto um pouco mais forte com vocês. Ele vai dizer assim: sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então, não só a gente está fazendo para o Senhor, mas é como se a gente estivesse em todos os pontos que a gente nos colocamos a fazer, nós estamos fazendo como se nós estivéssemos servindo a Jesus. Então, eu não sei qual que é o seu contexto, professor. No meu contexto, independente do que eu for fazer, eu tenho que subentender que é como se eu estivesse fazendo para o próprio Jesus. Então, eu trabalhava, né, com atendimento, então eu precisava atender determinadas pessoas como se eu estivesse atendendo ao próprio Jesus. Nossa, é fácil? Com certeza não. Eu precisava tratar determinados chefes como se eu estivesse servindo ao próprio Jesus. Nossa, não, provavelmente não. Não é fácil para você, no seu contexto também. Mas isso vai fazer com que as pessoas identifiquem a nossa identidade, independente de onde a gente estiver. Então nós não precisamos, lembra que a gente falou ali um pouquinho no começo, a gente não precisa chegar no trabalho e falar uma língua estranha. O nosso posicionamento e a maneira como nós fazemos aquilo para a glória de Deus, como se nós estivéssemos servindo a Jesus, vai fazer com que as pessoas identifiquem em nós quem nós realmente somos e quem nós realmente queremos ser durante um bom período de tempo até que Jesus volte. Para finalizar com você, eu queria realmente ficar nesse ponto do dualismo, que é um ponto que eu queria que você, professor, pegasse firme aí com seus alunos, que é um ponto que atinge muito eles. Como se eles precisassem ser uma pessoa na faculdade, uma pessoa na igreja, uma pessoa na família, uma pessoa no namoro. Não, não. Eles precisam ser cristãos, independente de onde eles estiverem. E a partir disso, nos posicionamentos, na maneira como eles lidam, fazendo aquilo para a glória de Deus, as pessoas identificarão a identidade de Jesus dentro dessas pessoas, tá? Para finalizar, eu vou ler com você a conclusão. Ele vai dizer: Paulo se preocupou muito em explicar durante toda a carta quem era Cristo e qual era a sua posição em relação à humanidade e ao universo. Nessas últimas lições, estamos acompanhando instruções práticas de Paulo para os colossenses. Hoje vimos orientações para pais, filhos e até mesmo escravos. O foco é que tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus. Não é possível fazer uma parte para Deus e uma parte para o mundo. Cristo é Senhor e Rei de tudo. Seu senhorio abrange nossas relações humanas e a maneira como lidamos com as nossas responsabilidades. Devemos fazer tudo para a glória de Deus. Então, hoje eu foquei essa aula um pouco mais nesse tema, que é um tema que eu acho muito mais emergente para a classe de jovens / adolescentes aí que você possa estar dando. Espero que isso tenha te ajudado. Até semana que vem, que Deus te abençoe.